Estamos de volta com o Espaço Parlamentar, agora com o terceiro bloco. O Espaço Parlamentar conversa hoje com o vereador Hernani Barreto, que está em seu primeiro mandato pelo PT. Bom, vereador, eu queria saber do senhor como é que o senhor define de onde que saem essas ideias para a criação dos projetos. Quais são os critérios que o vereador utiliza? Muitas coisas eu já trouxe da minha trajetória dentro da prefeitura, algumas coisas que eu tinha em mente. Daí a gente passa a estudar, entra no campo científico, né? E depois verifica competência, se é competência do legislativo, se é competência do executivo, até mesmo do governo do estado ou federal, porque as pessoas às vezes param a gente na rua, vereador, apresenta esse projeto. E às vezes a gente não tem condição, às vezes a ideia é muito legal, a ideia é muito boa, e a gente não consegue dar sequência naquela ideia da pessoa, porque às vezes fere alguns princípios constitucionais. Mas a partir daquela ideia, às vezes surgem outras. E a gente consegue, estudando, junto com o suporte do gabinete, elaborar uma proposta. Então eu tive alguns projetos que surgiram assim, mas o meu caminho sempre é pautado na legalidade. As ideias surgem, a gente sempre reúne, sempre está falando um monte de coisa, e dali surge uma ou duas que é de competência do vereador. Tá certo. Bom, agora falando sobre um projeto de lei que o senhor já falou no segundo bloco, mas falou assim um pouco superficialmente. Agora eu queria que o senhor explicasse para o pessoal de casa do que se trata o selo Ecomotor. Quero até agradecer a oportunidade de falar sobre essa lei hoje, né? Porque esse selo é um selo que vem compensar o passivo ambiental, vamos falar assim. A gente tem uma degradação muito grande no planeta e as concessionárias, os veículos, as motos, contribuem muito por essa degradação. Então, a cada 3 veículos novos vendidos em Jacareí, a empresa doa uma árvore para a prefeitura. Não é obrigatório. A adesão é facultativa. Então, a empresa que quiser, ela vai aderir a esse projeto que é o selo Ecomotor. Mas eu dei um recado aqui para as pessoas que nos procuraram, aos empresários, que eu acho que o selo vai agregar valor ao produto. Porque todo mundo quer comprar um carro, quer comprar alguma coisa que as pessoas demonstram a afinidade, a preocupação com o meio ambiente. Com a sustentabilidade. Com a sustentabilidade, que é um tema muito falado, né? Então o selo Ecomotor surgiu de uma ideia, de uma conversa, como a gente falou há pouco, e a gente pôde fazer uma legislação auto-aplicável, uma legislação muito bacana. Uhum. Bom, o senhor acredita que esse projeto ele pode servir de referência para outras cidades, por exemplo? Eu acredito que sim, porque o passivo ambiental é muito grande, né? A gente tem o desenvolvimento econômico dos municípios, todo mundo atraindo empresas, a maioria dos municípios, e o meio ambiente vai ficando de lado. Então é uma alternativa para a gente reduzir isso, esse prejuízo ao nosso meio ambiente. Então serve como referência. Nesse projeto, eu tive até ligações de deputados, um deputado até do Sergipe me dando os parabéns pela iniciativa, provavelmente deve ter apresentado para as prefeituras, um colega, um vereador de Taubaté, um outro de Caraguatatuba também, pediram cópia da lei. E é assim que a gente trabalha, expandindo as boas ideias. Tá certo. Bom, agora sobre um projeto de lei que está em tramitação na Câmara sobre a instituição das ciclofaixas no perímetro urbano. Como é que o senhor pretende implementar essa ideia na cidade de Jacareí? Tá, até nesse final de semana eu fui cobrado a respeito da ciclofaixa, porque eu coloquei no meu blog, coloquei no Face, quando eu estava fazendo o estudo e apresentei o projeto, né? Ô vereador, quando que vai sair a nossa ciclofaixa? Tenha calma um pouquinho, porque nós temos um procedimento aqui na casa, mas em breve torço para que seja mais uma lei de minha autoria. O que acontece, Isabela? Eu fiz um amplo estudo na cidade de Guarulhos, no município de São Paulo também, sobre a instituição da ciclofaixa. A nossa lei ela vai ser pioneira no país, instituindo isso através de uma ferramenta legislativa, de uma lei. Então essa é a foto. Eu estava em Guarulhos nessa ocasião
para que aos sábados, domingos e feriados as pessoas possam exclusivamente andar numa faixa com tranquilidade e segurança. Então esse é o objetivo da ciclofaixa de lazer, é que as pessoas saiam um momento de descontração, de lazer entre as famílias, né, mas com tranquilidade e segurança, porque a gente vê muitos acidentes ocasionados no trânsito, motivado às vezes pelo motorista, às vezes pelo ciclista, né? Então esse vai ser um espaço reservado, que eu acho que vai agradar muito a população. Isso é uma iniciativa que tem inclusive também na cidade de São Paulo, né? Tem na cidade de São Paulo, visitei a cidade de São Paulo, e uma cidade que tem uma poluição muito grande, você sabe disso, todos sabem, e a gente quer também estimular o uso da bicicleta, porque vou pegar até São Paulo, às vezes é mais rápido você chegar de bicicleta do que você chegar de carro. Então isso ajuda também e educa. Então ela tem um pano de fundo, essa legislação tem um pano de fundo muito grande. Eu estarei na 5ª Conferência Nacional das Cidades entre os dias 20 e 24 de novembro, como delegado nacional, fui eleito na Conferência do Estado, e a gente vai falar muito lá sobre acessibilidade e mobilidade urbana, que é um desafio que os municípios têm. Os municípios vão crescendo, municípios que foram projetados com ruas estreitas, calçadas estreitas, e tem que buscar alternativas também para isso. Bom, agora sobre um outro projeto de lei que também está em tramitação na Câmara, que é o Lixo Zero. Como é que ele vai entrar em vigor aqui em Jacareí? É um projeto polêmico, um projeto que eu vinha estudando. Esse já não é um projeto que surgiu da legislação do Rio de Janeiro. Até porque a legislação do Rio de Janeiro, para quem não sabe, é uma legislação antiga. Ela está sendo aplicada agora. Teve algumas reformulações, mas ela é uma legislação muito antiga. E no início do mandato, teve uma ideia do pessoal do meu grupo referente à bituca de cigarro. Nossa, eu vejo, porque até foi o meu irmão. O filhinho dele pegou uma bituca de cigarro no chão e colocou na boca. Ele falou, caramba, será que não dá para fazer alguma coisa com relação a isso? E a gente começou a estudar, começamos a ampliar a legislação e calhou do Rio de Janeiro ter essa força-tarefa com o pessoal da prefeitura e com uma grande mobilização da sociedade. Porque você sabe, Isabela, o lixo mal descartado, vamos colocar os resíduos sólidos mal descartados, eles geram diversos problemas para o município. Um deles as enchentes. Então a gente tem problema aqui em Jacareí de enchente, que às vezes não é ocasionada pela má administração, uma falta de drenagem, mas às vezes por uma falta de cultura do cidadão que descarta o seu lixo de qualquer jeito. E por que esse projeto gera tanta polêmica assim em torno dele? Eu acho que no Rio de Janeiro já não tem gerado muita polêmica mais. Foram pouquíssimas autuações, né? Eu acho que o Rio de Janeiro, uma cidade muito populosa, e eu creio que foram 200 e poucos, 300 autuações. Porque as pessoas culturalmente, elas querem ter a liberdade para pegar um papelzinho de bala e jogar no chão. Achando, aqui é um espaço público, aqui é do povo, eu faço o que eu quero. Mas o meu direito, ele acaba quando começa o do outro. Né? Então todo mundo, ninguém é obrigado a conviver com lixo gerado pelos outros. Né? Então eu não tenho visto tanta polêmica, não. Alguns tentaram puxar para esse lado, até eu mesmo cometi essa falha, começando a falar que é um projeto polêmico, mas no final da história, ele tem uma importância na educação do cidadão, acima de tudo. Eu, inclusive, estive no Rio de Janeiro e vi que a própria cultura das pessoas está mudando em torno disso, porque um amigo meu, ele leva uma espécie de caixinha onde ele coloca as bitucas de cigarro dentro. Quando ele não vê uma lixeira por perto, ele leva no bolso até ele encontrar uma lixeira e esvaziar. Porque são iniciativas diferentes, né? Isso, porque infelizmente, às vezes, as pessoas só começam a ter hábitos diferentes a partir do momento que você tem uma legislação ou que você tem uma punição. Né? E eu volto a falar, o nosso objetivo não é punir, o nosso objetivo é educar as pessoas. E creio que nós não vamos ter problemas aqui em Jacareí. Mas deixa eu lembrar de uma questão, que eu vi uma entrevista de um gari do Rio de Janeiro.
numa avenida extensa, que ele falou pro repórter, ele falou assim, olha, aqui nessa avenida eu varria 4 vezes por dia. Hoje eu estou varrendo no máximo 2, às vezes eu varro uma só. Quer dizer, o número de lixo já reduziu pela metade, né? Porque as pessoas, no mínimo, porque as pessoas estão mais conscientes lá no Rio de Janeiro. É verdade. Uma boa notícia, né? Sim, sim, com certeza. Bom, também tem, o vereador também está na frente parlamentar, na verdade, de vereadores da região metropolitana, do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Como é que tem sido essa experiência para o senhor? Eu iniciei o mandato e fui procurado por um grupo de pessoas, de vereadores, que queriam se unir. E aí surgiu a ideia. Eu tive a iniciativa de fazer um estatuto. Aí nós fomos visitando os municípios, todo mundo gostando, porque a região metropolitana foi criada através da Lei Complementar número 101, né? Então a gente... Temos até uma foto. Essa é a nossa foto. Eu acho que essa foto foi até no dia da eleição. Eu acho que foi em Taubaté, o primeiro encontro que nós tivemos. E a gente está tratando de temas importantes na frente. Eu tenho carregado isso no meu mandato como uma das bandeiras do meu mandato. Porque nós, vereadores, hoje, nós temos que pensar de forma regionalizada. Não dá para a gente pensar só aqui na situação local. A gente trabalha diariamente com os problemas locais. Isso a gente não abandona jamais. Só que a gente tem que dedicar um pouquinho também para os temas da conurbação. Os temas gerados pela conurbação. O que é conurbação? É a junção dos municípios. Porque daí ninguém sabe quem que vai fazer escola, quem que vai arrumar aquela via, quem que vai colocar um postinho de saúde. E fica um jogo de empurra. Então a gente tem que dar as mãos, todos os parlamentares, todos os prefeitos, e parar um pouquinho do egoísmo para resolver o problema do povo. Porque senão fica empurra para cá, empurra para lá, e só o povo que é prejudicado. Tá certo. Bom, agora para encerrar esse terceiro bloco, eu gostaria que o senhor fizesse uma autoavaliação de todos esses meses de mandato. Como eu disse, para mim está sendo uma alegria muito grande, porque eu estou conseguindo colocar em prática aquilo que eu pensei, que eu sonhei lá atrás, quando me dispus a concorrer às eleições. Então tem muita coisa pela frente ainda, eu faço uma avaliação positiva, né, e creio que aí, num futuro não tão distante, as pessoas vão ouvir falar de outros projetos meus em benefício. Eu quero aproveitar, Isabela, deixar os meus contatos, colocar o meu blog, o meu telefone aqui do gabinete, colocar também o meu e-mail, porque essa aproximação com a população é muito valiosa. A gente aprende bastante também conversando com as pessoas. Está aí os nossos contatos. Quero deixar você muito tranquilo que o nosso gabinete sempre estará aberto para ouvir até mesmo críticas, porque a gente aqui, a gente erra e a gente acerta, mas eu acho que nós estamos mais acertando do que errando. Certo. Bom, vereador Hernani Barreto, muito obrigada pela sua presença hoje aqui conosco no Espaço Parlamentar. E é isso, termina aqui mais uma edição do Espaço Parlamentar. A gente agradece a presença de você aí de casa e aguardamos você numa próxima edição do nosso programa. Um abraço e até mais.